Antes de começarmos, quero fazer um alinhamento importante. Quando eu falo sobre espiritualidade ou trago a Bíblia, eu estou falando a partir da minha fé pessoal. Eu respeito totalmente quem pensa diferente. Esse espaço não é um espaço de debate religioso. É um espaço de reflexão emocional e espiritual. Pegue o que fizer sentido para você. O restante, deixa passar. Ontem eu falei sobre ciclos emocionais pela perspectiva da psicologia. Hoje eu quero olhar para o mesmo ponto pela perspectiva espiritual. Porque a Bíblia já falava sobre padrões muito antes da psicologia organizar esse conceito. E talvez a pergunta mais importante não seja por que eu repito, mas sim o que dentro de mim continua escolhendo o mesmo caminho. A Bíblia, em Provérbios 4:23, fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fontes, origem, nascente. Aquilo que você vive não começa fora, começa dentro. O coração na linguagem bíblica não é apenas emoção, é o centro das decisões, é a identidade, é crença. Quando a Bíblia fala coração, ela está falando daquilo que governa você. Em Mateus 12:34, está escrito: pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está ferido, ele vai ferir, ele vai ver feridas. Se o coração está marcado por rejeição, você não escolhe rejeição conscientemente, mas interpreta tudo a partir dela. Se o coração aprendeu que o amor precisa ser conquistado, você vai se esforçar além do saudável, além do limite, e ainda assim sentir que nunca é suficiente. A ciência chama isso de crença central. A Bíblia chama de coração. Enquanto o coração não for tratado, o padrão apenas muda de cenário. Escravidão emocional é invisível. Por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Em Êxodo 16:2 e 3, eles dizem que preferem ter permanecido escravos. Percebe a profundidade disso? Eles foram libertos fisicamente. Eles saíram da escravidão física, mas emocionalmente estavam dependentes da estrutura que os oprimia. Isso é ciclo. Libertação externa não significa transformação interna. O cérebro prefere o conhecido ao saudável, porque o conhecido é previsível. Mesmo que doa, muitas pessoas permanecem em relações que as diminuem, porque pelo menos ali sabem como sobreviver. Israel não amava a dor, amava a previsibilidade. Liberdade assusta, ainda mais quando ainda tem a identidade de escravo. E é aqui que entra algo muito profundo. Às vezes Deus muda o ambiente, mas a pessoa continua respondendo como se nada tivesse mudado. Renovação é processo, não é evento. Em Romanos 12:2 está escrito: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, agradável e perfeito a Ele. Transformar, metamorfo, é a mudança da natureza, não é comportamento ajustado.
É estrutura interna reconstruída. Renovar não é pensar positivo, é confrontar a mentira que você acreditou por anos. A ciência chama de reestruturação cognitiva. A Bíblia chama de renovação da mente. Sem renovação, o padrão não desaparece. Ele se reorganiza. Troca pessoas, troca ambiente, troca de igreja, troca de trabalho, troca de relacionamento, mas continua o mesmo ciclo, porque a raiz não foi tocada. Identidade antes do comportamento. Em João 4, 16, 18, a mulher samaritana apresenta e fala sobre os 5 maridos que ela já teve a Jesus. Jesus não começa corrigindo a sequência de relacionamentos que ela teve. Ele revela a sede. Em João 4, 13 e 14, quem beber desta água tornará a ter sede. Ele aponta para o vazio. Porque padrão é tentativa de resolver uma dor que ainda não foi curada. Enquanto a identidade for: eu não sou suficiente, eu não valho nada, eu preciso ser aceita a qualquer custo, eu preciso provar. O ciclo continua. O ciclo encontra um jeito de continuar. Você pode mudar o comportamento por um tempo, mas se a identidade não muda, o padrão retorna. Revelação antes da decisão. A Bíblia também diz em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração. O que significa isso? O coração cria justificativas sofisticadas. Por exemplo, eu sou assim mesmo, pelo menos ele me ama, eu não conseguiria sozinha, eu preciso disso. Sem confronto, o coração se protege e o ciclo se perpetua. Por isso, transformação não começa na decisão, começa na revelação. Revelação de quem você é, revelação do que você acredita, revelação do que está governando as suas escolhas. E revelação dói, mas liberta. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual padrão na sua vida você já percebeu, mas ainda não conseguiu romper? Relacionamento? Autossabotagem? Medo? Culpa? Escreve aí nos comentários apenas uma palavra, porque quando você confronta, você nomeia. E o que é confrontado pode ser transformado. E antes de encerrar, eu quero fazer uma breve oração. Deus, que essa palavra não esteja apenas no entendimento das pessoas, que ela chegue ao coração, Pai. E que todo aquele que precisa de transformação, de mudança, de reestruturação, que o Senhor dê coragem para que possam se transformar. Em nome de Jesus. Amém. Transformação começa por consciência e consciência exige coragem. Eu sou Flávia Santos e esse é o nosso ciclo de transformação. Te vejo no próximo encontro. Tchau!